Aqui, rec. Agora eu sei, então agora. Tá gravando, agora tá. Calma aí que tá bem na cabeça do Vini. Tá meio estranho. E usa até a cadeira como suporte, tipo, ninguém chega perto. Até ficar. Pronto. Bom, eles vão chegando, eles vão Je chegando. pense que... Também, Oui. Mas é melhor começarmos para... sem dúvida. Pronto. Vini, você tá aparecendo. Se você não quiser aparecer, você se move. 15 minutos. Você se move, é ótimo. Ah, não, é que tá bem emblemático, assim, você aparecer. É, bem no cantinho, né? Só o rosto do lado. Nossa, eu dessa dele. Ai, que nojo. Ai, que isso. Sim, é muito bonito. Você vai imprimir? Eu vou imprimir, aí eu trago pra cá. Óbvio, esse jogo. E aí você vai fazendo pelas cartas do tarô, né? Aí tem os arcanos maiores, os arcanos menores. Muita coisa. Vamos ver se quem sabe a gente joga. Bom, vamos passar a palavra para o Fabiano, que eu estou morrendo de vontade de ouvi-lo, etc. Eu estava falando para ele, eu conheço o Fabiano de 30 anos. Assim, então assim, Éramos jovens. Só que Fabiano, a gente nunca se viu, né? Por acaso, né? Então, A gente acabou não se cruzando. a gente acabou não se cruzando, mas 5 anos meio muito parecidos, mas por acaso não se cruzando, né? E daí, em algum momento, eu entrei não nesse site, eu entrei num antigo site do Fabiano, e eu vi alguns jogos sobre, pô, tem tudo a ver com o que eu gostaria de que os meus alunos conhecessem e tal. Mas daí, assim, as coisas vão passando, mas daí eu falei, vou tomar coragem, vou escrever pra ele, e daí ele tá sendo super gentil estando conosco aqui. Como ele vai explicar para vocês, ele é outro arcano. O Guilherme era do turismo, por acaso ele não cruzou com o Guilherme, né? Você não... Eu não sei se nós fizemos na mesma época também. Tá, tem isso, mas ele fez no audiovisual. Mas enfim, agora a palavra é sua, deixa eu ficar calado. Bom, primeiro eu queria, antes de mais nada, assim, agradecer muito o Richard, porque só de receber o e-mail dele já me evocou assim, um tempo tão legal, tão gostoso, né? Nós fazemos iniciação científica, então foi um momento muito interessante na universidade, né? A gente tem essa vivência na universidade, né? Que é para além das aulas, né? Uma coisa a mais, é você sentir o gostinho da pesquisa, sentir o gostinho das coisas, isso é muito legal. Né? Então, assim, fiquei muito feliz de ver, pô, depois do Richard se tornou professor daqui, fiquei muito feliz. E aí, enfim, também queria agradecer vocês, né? Estamos aí de noite, né? Também fui um aluno noturno, tá? Trabalhava de dia, estudava de noite, então eu sei como é que é. É diferente, é outro modelo, né? Só que eu fiz jornalismo, tá? São filhos do CJE. Né? Depois, academicamente falando, eu fiz o meu mestrado lá, mas já comecei a trabalhar com essa questão de trabalho, eu fiz uma dissertação sobre os MMORPGs, né? Naquela época. E depois eu fiz o meu doutorado aí com o Mauro Wilton, né, o professor Mauro Wilton, que, enfim, orientou ele também no começo da história dele, né, e fiz já no CTR, fiz doutorado lá, falando já sobre essa questão de jogos, né, cultura e tudo mais. Né, como é que isso daí hoje trabalha, né, nessa dimensão contemporânea nossa, né. E agora, em paralelo a isso, eu fui tocando a minha vida sempre gostando, sempre gostou de jogar, acho que como todo mundo aqui, né? Sempre fui um maníaco por jogos, gostava de jogar, enchi o saco com meus tios lá quando tinha 10 anos de idade, chegava no Natal. Tio, eu tô com um jogo novo, né? Vamos jogar! Não acredito. A gente vira luta que a gente entende. Exatamente. Eu não sei se os caras não querem jogar comigo, tá? Mas aí a vida foi encaminhando, assim, Desculpa, né? Fabiano, só uma curiosidade, porque foi uma coisa do pai, né? Porque antes de vocês chegarem, a gente estava falando, tem filhos e tal, e eu não me lembro de começar a jogar com os meus filhos. Mas você já está conseguindo jogar com seus filhos? Olha, tem uma questão que é o seguinte, até mais ou menos uns 3 anos, eu tento, tá? Porque Claro. até os 3 anos é assim, não existe uma formalização de regras, pelo que eu percebo, da experiência empírica. Existe só o brincar mesmo. Eles pegam as peças do jogo e vão fazer um castelinho com isso daqui. Né? A partir dos 3, 3,5, eles começam a entender que existem jogos mais simples e começam a jogar. Só que eles têm Desculpa, por coisa exemplo, bombar. que tipo de jogo você começou a jogar com o teu filho? Porque Cara, eu estou interessado por causa do meu filho. Não, tem um jogo, se você quiser comprar um jogo que que eu acabo comprando muito jogo de fora também, por causa do coisa, né? Porque agora no Brasil estão chegando mais jogos. Mas assim, por exemplo, um jogo que minhas filhas adoravam era o Serpentinho. É um jogo de cobrinhas, é que você tem que juntar a cobrinha de uma cor com a cobrinha de outra cor. É um jogo que parece besta, mas é um jogo sensacional. Assim. Eu
reverencio. Tipo. Então, por exemplo, é um jogo que elas gostam de jogar. Tem, por exemplo, o Despertando do Léo. Tem vários jogos, depois a gente pode passar alguma lista, uns 10 jogos assim, que os campeões de audiência lá em casa. Você vai precisar, daqui, não vai ser por agora, mas daqui a uns 2, 3 anos você vai me agradecer. E aí elas jogam assim. Mas até uns 5, 6 anos a criança ela rouba, né? Nossa, meu pai cortava fácil assim no jogo. Nossa. Eu começava a querer roubar, ele já corta na hora. Ele fez isso com meus primos, comigo. Mas até os 5, 6 anos a criança não tem essa questão, até a pessoa chutou a Piaget fala, né? Que assim, ele tem uma questão de autocentramento, assim, que o jogo é pra ele quer ganhar o jogo. Então tipo, eu posso ganhar de qualquer meio. Mas depois dos 6, ele se torna assim, minha filha mais velha, se torna uma fiel cumpridora das regras. Aí eles se tornam os mais caxias, assim, não pode porque a regra é essa. Então é interessante, cara, é uma maneira fantástica, né? Pra gente ver como é que o jogo vai se dando, né? Assim, ter essa experiência, né? Então, e aí, bom, não sei, o que vocês querem saber? Podemos falar ainda um pouco nisso, mas tinha alguém na tua família que te estimulou? Tinha, meu pai. Isso que eu ia falar. Tinha um pai e um tio que jogava muito, gostava de me dar jogos da Gro, né? A Gro teve algum momento lá que ela lançou jogos muito bons, assim, no final da década de 80, no começo da década de 80, né? Na época do War, Combate, vários outros jogos. Eles chegaram a pegar alguns jogos, por exemplo, Ladrões do Bosque. Depois você vai ver, eu fui pesquisar, né? Porque você vai ver, eram jogos que vinham da Europa mesmo, né? Eles traduziam para cá e faziam os seus arranjos. Então eu tive, meu pai era um grande jogador, né? Para jogar buraco, daqueles caras que marca carta, eu odeio jogar assim. Não, eu entendo quem joga assim, entendeu? Mas eu odeio, assim, você fala assim, esse desgraçado sabe que eu peguei um 4 desse Que conta os valores das cartas. Tipo, o cara conta o valor das cartas, o cara tá controlando a mesa inteira, assim, sabe? Contra o freak maldito, que a gente fala assim. Mas ele jogava muito bem, assim. Tanto é que depois, até pra você ver como é o destino, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, assim, pra valer mesmo, chegou uma hora que realmente a coisa começou a ficar mais séria, né? E eu falei, cara, preciso de um cara que jogue muito, que entenda de jogo, entenda de negócio também, né? Porque tal. E quem diria que ia ser o meu pai para você trabalhar comigo? Trabalhamos juntos 7 anos, fomos para tudo quanto é lugar juntos, vimos ele, foi maluco de ter aceitado isso também, né? Porque é uma coisa completamente maluca, né? A gente ia para agências, para clientes, essas coisas, e a gente se divertiu muito, né, cara? Mas eu acho que eu até te cortei um pouco, porque você estava num fio narrativo, e como você chega no jogo, isso se torna a sua vida. Então, cara, na verdade, assim, eu sempre gostei de jogar. Então, assim, eu sempre isso comigo, né, de jogar, gostava de jogar. Quando eu entrei na ECA, né, a ECA para mim foi um divisor de águas na minha vida, né, acho que na de vocês também, né, é um momento muito especial também, né. E foi aí que eu conheci o RPG. Eu já jogava outros jogos antes, mas aí conheci o RPG, porque o RPG estava chegando no Brasil. Então os caras falaram, não, é um jogo maluco, você vai, joga com os outros, eles criam guerreiros. Bom, eu falei, né, jovem inocente, né, 20 anos de idade, mas como é que é isso, né? Nunca mais, né? Aí, porque você fica maluco, né, cara? Assim, tipo, é um negócio assim que você, pra mim, pelo menos, eu perdi a noção da realidade. Pelo menos por uns 2 meses eu realmente achava que eu era alguma coisa tipo um elfo, sei lá, tive problemas, assim, tipo, mas foi ótimo. Aí tanto que eu até fiz um programa de rádio, né? Não sei se você lembra, aqui na Rádio Luz, chamado Labirinto, um programa de rádio novela de aventuras, né? Baseado em RPG e tudo mais. Acho muito legal, por 2 anos esse programa. E aí, assim, então esse negócio já estava me rondando, né? Aí chegou o Magic, né? Pra piorar a minha situação, eu estava bombando em disciplina em jornalismo, História de Jornalismo Brasileiro 2. Pô, nós precisando fazer disciplina, chega sempre um desgraçado lá com aquele barulhinho de médico. E aí? Né? Nossa! Você fala, pô, eu tenho que perder mais uma aula, né? Vou matar mais Na hora que você veja, são 9 horas da noite, na dona Hermínia lá jogando, eu perdi mais uma aula, meu Deus, agora só posso faltar mais. Enfim, né? Foi um ótimo aluno, né? Com certeza. Mas não, para me salvar minha pele, eu era bolsista de iniciação científica, com o Mauro Milton, eu gostava muito de muitas teses da época. Mas enfim. E aí no final das contas, o que acontece, né? Esse daí já estava me rondando, né? Então quando eu saí
da ECA, apareceu uma oportunidade de eu montar um site, que era o site do Terra. Eles queriam um site de games. Vocês ainda vão me pagar para eu ficar testando o jogo, né? Tá bom, então eu ficava, basicamente eu trabalhava numa redação, como jornalista. Tinha que escrever matérias para povoar o site e jogava alucinadamente. Fiz isso depois com o site da Super 11, depois com o site o site, montei servidor, enfim, sempre trabalhando com isso, mas como jornalista, né? Não, e isso é uma coisa que os meninos não sabem, que às vezes eu conto para os meus alunos, a gente aqui na USP viu a internet nascer. Assim, Foi aqui que eu vi a primeira vez. quando tudo era mato, assim, quando não tinha internet, a gente, então assim, você foi acho que um pioneiro dessa... O Lula me mostrou pela primeira vez, às vezes, né? o Lula ainda dá aula aí, né? Sim. Me chamou lá no publicidade, vem ver um negócio aqui, que eu vi um site assim, uns 5 minutos, uau, transmitido na internet. Era uma coisa assim, meio... E ele montou uma sala de Macintoshes aqui. Estava tudo começando, assim, era uma coisa... Era aquilo que no segundo tinha também, onde a gente acessava a internet, que era aquela privilégio, né? Era, assim, a gente realmente viu aquilo nascer, e não tinha site de busca, tinha site que indexava outros sites, o Yahoo era isso. Então, por exemplo, eu tenho a impressão que muitos desses que você começou, deviam estar nessa coisa, nesse primeiro momento, e era uma coisa... Até hoje maravilhosa, né? Porque foi um boom, né? Foi um grande boom, né? Grande boom. Foi um boom. E a gente, como jovem, né? Você está ali, você está buscando uma oportunidade, né? Você está querendo ver mais ou menos, né? Assim, é claro que naquela época a gente tem, né? Sempre, né, acho que todo mundo aqui é preocupado de alguma maneira ou de outra, né? Ah, meu Deus, como é que eu vou viver, né? Como é que eu vou ganhar meu dinheiro, como é que vai ser minha carreira, mas na verdade o que eu percebo é que na verdade foi o meu inconsciente que me salvou. Porque pelo meu consciente ia dar tudo errado. Mas o inconsciente vai levando a gente, né? Para onde a gente gosta, para onde a gente quer, a gente vai chegando nas coisas, né? E eu fui chegando nos jogos. Então chegou uma hora que assim, eu fazia matérias, quando eu participava de coletiva de imprensa, da EA, ia lá, lançamento do FIFA, jogava o FIFA, né? Mas eu estava como um produtor de conteúdo nisso aí. Mas continuava fazendo os meus jogos, né? Protótipos, mandei protótipo para Toyster. Eles aprovaram, chamava-se a Corrida do Pateta, um jogo de percurso bem simples e tal, mas várias maneiras matemáticas diferentes de chegar no lugar. E foi um pouco legal, né? Só que eu não ganhei absolutamente nada com isso, nada, zero. Então, assim, meu, pagar um 3% de direitos autorais. 3%. Então você já vê. É real. É real. Mas eu não sabia exatamente como, né? Encaminhar isso, né? Assim, então eu trabalhava como jornalista e tal, né? Junto com isso também fazia outras matérias, eu tenho uma especialidade secreta que é História Militar. Então eu trabalhei muitos anos na Abril, era o freelancer de qualquer matéria de guerra. Se tivesse a guerra da Ucrânia naquela época, eles iam me chamar para cobrir toda essa guerra. Eu gosto de ver. E aí, enfim. Você foi contemporâneo do Ricardo? Oi? Você foi contemporâneo do Ricardo? Que não veio há pouco, Ricardo Bona, que também tinha especialidade em coisa militar. Como é que é? O Bonalume? Isso. Então, o Bonalume já é um grau acima. Um grau acima, né? O Bonalume era o Bonalume, cara. Ele era muito bom. É porque nessa coisa militar também ele era muito forte. Tem ele e o Roberto Godoy, que são os grandes, né? Assim, né? O Bonalume era muito bom, mas ele era uma geração acima da E ele tinha o Roberto Godoy do Estadão, até hoje o único cara no Brasil que você pode confiar mesmo nas informações é ele. Sabe tecnicamente tudo. Mas enfim, mas então foi esse período aí de meus 25, 20 e poucos anos. Desculpa, e nunca te pensou em cruzar essas duas, fazer um jogo de guerra? Várias, não, aí não teve como, né? Segunda-feira. Não teve como, não, sempre teve. Tanto que o jogo, por exemplo, que eu ganhei um prêmio importante lá na França, ele é um jogo de guerra. Tá certo. Ele é um jogo, esse cruzamento. Acho que se você tem esse perfil meio nerd, cara, essas coisas acabam meio que. Tem vários tipos, né, de subnerds, né? Vamos dizer, mais. Subgrupos. Mais subgrupos ali de nerds. Mas no meu caso ali é um cruzamento de jogo com história, né? Então. E aí fui fazendo isso daí, até que chegou realmente assim, uma época da minha vida, eu tinha uns 28 mais ou menos, eu me sentia assim, basicamente profundamente infeliz.
Infeliz por quê? Porque eu fazia minhas matérias, fazia as minhas coisas, mas eu sentia que tinha alguma coisa que eu queria fazer com os jogos e eu não sabia bem o porquê. Eu tinha um amigo meu que falou, vamos fazer jogo junto. Aquela velha paixão e tal. Vamos. Isso década de 90, né? Isso foi já no começo dos anos 2000. Começo dos anos 2000. Foi nos anos 2000. E aí começaram a fazer jogos pelo gosto de fazer jogo. Né? E foram fazendo, né? Mas eu já pensava numa maneira de a gente poder viabilizar isso, porque como é que você sobreviver, né? E aí foi que apareceu para mim uma coisa do além mesmo, assim, um aviso de um concurso famoso que tem na França, que é o concurso de Créateur de G de Société, que é promovido pelo Centre National du G da França, que é o... Enfim, né? Tem seus... Valorizam muito isso, e é um concurso que os franceses têm essa característica, eles são muito universalistas. Então é um concurso aberto para qualquer pessoa do mundo. Qualquer um pode mandar. Não, já tem, né? Mas vamos lá, mandamos o jogo. Eu fiz um jogo e tal, e sobre a mitologia havaiana, né? Eu tinha pensado sempre num jogo, né? Que vinha num filme antigo chamado Krakatoa, Inferno de Java, né? É uma ilha que afunda com um vulcão. E eu ficava, porra,